Oi, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem, se cuidando e estudando bastante. Vamos lá para mais uma videoaula de história? Então vamos. Bom, rapidamente, nós já tratamos aqui do período da história do Brasil que vai da Proclamação da República, em 1889, até 1930, e esse período ficou conhecido como Primeira República. Hoje, nós vamos tratar da continuação da história do Brasil nesse contexto, que vai de 1930 a 1945. Esse período da história do Brasil ficou conhecido como Era Vargas, por conta da figura política de destaque nesse contexto chamado Getúlio Vargas, uma figura política muito importante para a história do nosso país. Vem comigo, vamos lá. Bom, olha aqui, ó, a figura de Vargas, né? Vargas foi uma figura muito importante na história política do Brasil, porque durante o governo Vargas muitas coisas vão acontecer e sobretudo coisas que vão beneficiar a população. Claro que o governo dele não foram só flores e benefícios, né? Houve uma manipulação dos trabalhadores, houve todo um autoritarismo, uma centralização política, claro, mas, né, houve também extermínio, né, por parte de alguns levantes que aconteceram, mas nós temos aí algumas criações, algumas determinações importantes, como o voto feminino, a criação das leis trabalhistas. Então, são criações, são legislações que estão presentes na nossa vida até os dias de hoje. Então, é um governo muito importante. Vem comigo, vamos lá. Era Vargas. Bom, para começar, a gente vai entender que Vargas subiu ao poder em 1930 para governar de forma provisória o nosso país. Subiu ao poder através de uma revolução, a chamada Revolução de 30. Vargas assume o poder em 1930, com o intuito provisório e de convocar eleições, mas ele não faz isso. Então, a gente tem a história da Era Vargas dividida em 3 períodos. A gente começa com o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, de 1934 a 1937, a gente tem o governo de Vargas constitucionalista, e de 1937 a 45, 8 anos de ditadura varguista, tá bom? Vamos lá, chamado de Estado Novo. Aqui a figura do presidente Getúlio Vargas para vocês. Vargas foi ditador, ele foi eleito pelo voto indireto, ele chegou ao poder primeiro através de uma revolução, escolhido indiretamente, e depois, em 34, ele vai ser escolhido indiretamente por deputados e senadores como presidente do Brasil. Ele não foi eleito pelo voto popular nesse período de 30 a 45, tá bom? Bom, é uma figura política importante, já disse para vocês por quê. Vamos lá. Vargas chega ao poder através de uma revolução, já falei para vocês, uma revolução que põe fim ao que nós estudamos e chamamos de política do café com leite, que era aquela alternância no poder de políticos de Minas e São Paulo. Já falamos disso. Esse rompimento leva Vargas ao poder. Aqui vem toda uma explicação da Revolução de 30, que vocês podem ler com calma depois, tá bom? E vamos pegar a partir daqui, ó. Governo Provisório de Vargas. Em 1930, Vargas assume o poder e o Congresso Nacional o escolhe, o coloca no poder executivo, tá bom? Vargas, ele vai assumir e já vai começar a agir de forma autoritária, de forma centralizadora, tá? Ele assume e, quando ele assume, ele já começa a nomear pessoas da confiança dele, tenentes, né, militares da confiança dele, para intervir, para, vamos dizer assim, para governar os estados do Brasil, tá bom? Ele nomeia interventores para os estados. Não só interventores para os estados, mas também nomeia interventores federais, pessoas da confiança dele que vão estar ao lado dele governando, na verdade, cumprindo com os mandados dele, né? Vamos dizer assim, com os mandos dele, melhor dizendo, tá bom? Pelo nosso país, tá bom? Bom, o poder dele, as características desse governo inicial dele, total centralização do poder, tá? Ele limitou as ações dos estados, ou seja, diminuiu o poder dos estados do Brasil, os estados ficaram proibidos de fazer empréstimos, tudo tinha que passar pela autorização dele, pelo governo dele, pela determinação dele, tá bom? Tudo subordinado a ele, é isso que está dizendo aqui,
tá? Bom, se ele começou a governar de forma autoritária, se ele começou com os desmandos dele, melhor dizendo, com as determinações de acordo com o intuito dele, de acordo com o que ele pensava, a população, é claro, que começou a reagir, que houve uma certa resistência. Tá? Então, a gente vai ter um inconformismo da população, principalmente em São Paulo, tá? Não só das classes médias, né? Da população que estava agitada, uma série de greves vão começar a acontecer. Então, muita movimentação social nesse período de governo provisório de Vargas. E em São Paulo, a gente vai ter uma revolução que vai ficar conhecida como Revolução Constitucionalista Paulista, né, de 1932, que vai ser o quê? A elite paulista, tá? A classe dominante paulista exigindo participação política, exigindo que as eleições fossem convocadas, exigindo que um novo conjunto de leis fosse criado para o Brasil. Por quê, professora? Mas não tinha a Constituição que foi criada lá atrás, na Primeira República de 1891? Tinha, mas Vargas extinguiu essa Constituição. Tá? E assim como ele fechou o Congresso também, né? Mandou deputados e senadores para casa. Ele era o poder, tá? Personificação do poder seria ele. Então, a gente tem aí uma classe dominante em São Paulo com o apoio da classe média que se levantava, que exigia já direitos políticos, né? Direitos trabalhistas, juntos nesse levante contra Vargas. Eles vão ser violentamente reprimidos, mas Vargas não vai ter como, né, não atender esse chamado, vamos dizer assim, da Constituição e de eleições. Olha aqui, ó, coloquei para vocês a Revolução Constitucionalista de 32, né, chamada de Guerra Paulista, um movimento armado no estado de São Paulo, tá, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Vargas e exigia, sobretudo aqui, ó, uma nova Constituição, um novo conjunto de leis para organizar a vida do país, tá bom? Aqui eu coloquei alguns detalhes para vocês, tá? Sobre essa revolução, depois vocês leiam com calma. Como eu disse para vocês, o movimento foi vitorioso quanto aos objetivos, apesar de ter sido militarmente vencido. E Vargas promulga uma Constituição, um novo conjunto de leis em 1934. E esse novo conjunto de leis ele é muito importante, porque ele vai trazer algumas novidades muito importantes, tá? Primeiro, ele traz já legislações trabalhistas, algumas determinações trabalhistas, né, algumas leis trabalhistas. A gente tem a criação da Justiça do Trabalho, a criação do salário mínimo, a proibição do trabalho infantil, uma jornada diária de trabalho de 8 horas, férias remuneradas para o trabalhador, um descanso semanal remunerado para o trabalhador, e olha que importante, sufrágio feminino. Professora, que troço é esse de sufrágio? Voto. O voto feminino. As mulheres vão passar a votar a partir da Constituição de 1934. Né? Na verdade, em 1932, antes da promulgação da Constituição de 34, já havia sido criado um Código Eleitoral para o Brasil, uma justiça eleitoral. Nós sabemos que, e nós vimos que lá na Primeira República, durante a República dos Coronéis, não havia justiça eleitoral. As eleições aconteciam nas próprias fazendas, sob o controle dos próprios fazendeiros, dos próprios coronéis. E isso permitia muita fraude, muitos problemas. E aqui a gente vai ter, no contexto da Era Vargas, em 32, a criação do Código Eleitoral. Ali já trazia o voto dos 18 anos, a partir dos 18 anos, e o voto feminino. E, sobretudo, gente, um voto secreto. Um voto secreto. Então, legislações trabalhistas, voto feminino e voto secreto. A educação também presente no governo Vargas, que vão se tornar obrigatório, e que a gente vai ouvir falar pela primeira vez no ensino organizado no Brasil, né? Numa educação organizada no Brasil, tá bom? Começa aí no governo Vargas, isso é muito importante também. Bom, mas nem tudo é mil maravilhas, né? A gente tem aí Vargas se levantando de forma autoritária, ao mesmo tempo que ele parece dar à população o que a população almeja, ele mantém o controle, mantém o seu autoritarismo. A gente vai ter, no ano de 1934,
a Lei de Segurança Nacional criada por Vargas. O que essa Lei de Segurança Nacional dizia? E de forma bem simples, né? Dizia que não era permitido mais greve de trabalhadores, de funcionários públicos, não era mais permitido nenhum tipo de organização armada, de classe armada, não era permitido nenhum tipo de organização de partido político, extinguiu os partidos políticos, não era possível nenhum tipo de, vamos dizer assim, aglomeração, tá? De manifestação e de protesto contra o que quer que fosse, sobretudo contra o governo. Não era permitido. Como é que ia ser punido isso? Prisão, tá? Ia ser preso, tá? E podia até ser condenado, vamos dizer assim, dependendo do grau, né, de subversão, ou seja, de citação contra o governo, contra a ordem imposta, até ser condenado à morte, tá bom? Ser morto, na verdade, tá? A gente tem as arbitrariedades do governo Vargas. Professor, o que é arbitrariedades? É tudo de ruim que ele fez com o autoritarismo, né, que acabou se levantando nesse autoritarismo dele. Tá bom? Durante o período do governo Vargas, mesmo esse período, com a promulgação da Constituição, a gente tem uma polarização muito grande no país. A gente tem um grupo que é favorável às ideias fascistas dele. A gente vai ter um grupo que vai ser criado no Brasil, que vai ser chamado de a Ação Integralista Brasileira, a AIB, e do outro lado, pouco mais à frente, a gente vai ter a criação de uma Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tá? Que vai reunir todos os grupos contrários a Vargas, e principalmente aí os comunistas, sob o comando do Partido Comunista Brasileiro, tá bom? Então, a gente tem dois grupos que vão bater de frente politicamente, vamos dizer assim, a AIB, que apoia o governo Vargas, e a ANL, que é contra o governo Vargas. E aí a gente vai ter um contexto de chamado, espalhado pelo mundo, e que vai repercutir no Brasil, chamado de medo vermelho, perigo vermelho. Por quê, gente? A gente ainda não estudou esse assunto, vai ser uma aula à parte sobre isso, que vai ser o quê? A Revolução Socialista que aconteceu na Rússia em 1917, tá? O medo do comunismo, o medo que o socialismo, que o comunismo chegasse ao Brasil, tá bom? Ou tomasse conta de qualquer outro país do mundo. Então, no Brasil, o governo, os contrários aos comunistas, os contrários, os favoráveis a Vargas, melhor dizendo, vão começar a espalhar, a alegar que havia toda uma articulação, que haviam grupos comunistas dentro do Brasil se articulando para tomar o poder. Tá? E, de fato, nós vamos ter, em 1935, um acontecimento importante que é chamado de intentona comunista. Tá? A intentona comunista, ela vai acontecer, na verdade, ela nem vai chegar a acontecer, porque o governo Vargas vai conseguir conter esse levante antes que ele aconteça de fato, né? Vai prender os principais líderes, entre eles aí a gente vai ter a prisão de Luiz Carlos Prestes e de Olga Benário. Quem tiver curiosidade, procura estudar um pouquinho mais sobre eles. Inclusive tem um filme, né, Olga, que conta bem a história deles, tá? E o que vai acontecer? O Luiz Carlos Prestes vai ser preso e a Olga Benário vai ser deportada, né? Ela é de origem, ela é judia, alemã, e ela vai ser deportada para a Alemanha nazista, né? Lembra que a gente viu que Hitler estava, né, escravizando em campos de concentração os judeus, né, em toda a Alemanha, né, com seu expansionismo, seu nacionalismo? Pois é, a Olga Benário vai ser deportada para lá nesse contexto, vai ser presa num campo de concentração, separada da sua filha, né, e morta numa câmara de gás. Tá bom? Então, uma história bem, bem interessante, vale a pena vocês estudarem e lerem sobre isso. Então, essa ameaça à paz nacional, essa ameaça à ordem, né, foi combatida severamente pelo governo Vargas, tá bom? Bom, Vargas aparentemente concordava com que as eleições fossem convocadas. O que acontece? Em 1937, novas eleições deveriam ser feitas, né, para que um novo presidente assumisse o poder. Vargas aparentemente estava concordando com isso, mas nos bastidores, Vargas já estava arquitetando, com o apoio
político de várias lideranças, né, um golpe que preservaria ele no poder, tá bom? E aí a gente vai ter, no governo Vargas, a criação de na verdade, uma censura, ou seja, uma limitação do que poderia ser divulgado, mas, ao mesmo tempo, uma intensa divulgação favorecendo o governo dele e os feitos dele, através de um departamento chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento, ele vai né, durante o governo Vargas, havia toda uma programação de rádio, o rádio estava na moda, estava em alta, né? Todo mundo queria ter um rádio em casa naquele contexto da década de 30, e as pessoas ouviam muito, e aí daquele período vai ser criado a chamada Hora do Brasil, né? Ou seja, um período só de propaganda política do que estava sendo feito pelo Getúlio, enaltecendo a figura dele. Tá? E aí a gente vai ter, através do rádio, a divulgação de que havia um plano dos comunistas darem um golpe e assumir o poder, chamado Plano Cohen. O que é o Plano Cohen? Né? Havia a ideia de que haveria, né, um golpe sendo planejado para os comunistas tomarem o poder no Brasil. E aí, com essa desculpa de que era para manter a ordem, né, para manter a ordem, manter a liberdade do país, Vargas vai assumir o poder de forma autoritária com apoio militar em 1937. E aí, gente, é o período que vai ser chamado de Estado Novo. É o período que ele começa a governar abertamente de forma autoritária, tá? A gente tem o período provisório, que foi de 30 a 34, que Vargas começou a governar e centralizar o poder e nomear pessoas de sua confiança. Aí a gente tem o Levante de 32 em São Paulo, né, a Revolução de 32, exigindo a Constituição, exigindo eleições. Em 34, a gente tem Vargas, né, de 32 a 34, todo esse preparo, em 34 a Constituição, e aí a gente não tem eleições, a gente tem ele eleito de forma indireta pelo Congresso. Ele fica de 34, quando é por volta de 1937, já à beira de ter que convocar novas eleições, Vargas dá o golpe, né, usando a historinha do Plano Cohen. Tá bom? E Vargas assume o poder com a força, com o apoio da força militar. Tá bom? O Estado Novo teve início em 1937, com um golpe liderado por ele, para permanecer no poder, né? Ele fechou todo e qualquer outro tipo de poder, poder legislativo, o poder a justiça, né? Extinguiu a justiça, porque ele era a personificação, né, do poder. Só ele representava o povo, né, representava o país, tá bom? Os governadores dos estados foram substituídos por interventores nomeados por ele, e ele criou uma nova Constituição, a chamada Polaca, a Constituição de 1937, porque não dava para ele governar de forma autoritária, de forma ditatorial, né? A gente fala que Vargas, a ditadura de Vargas foi uma ditadura personalista, ou seja, a figura dele, né, muito querida popularmente, ele usando da imagem dele, da figura dele para se perpetuar no poder. Tá? Em 37, então, ele impõe, na verdade, né, ele outorga a Constituição, que ficou conhecida como Constituição Polaca. Conhecida como Constituição Polaca, a nova Constituição ampliou ainda mais os poderes presidenciais de Vargas, dando o direito dele interferir nos poderes legislativo e judiciário. Além disso, os governadores estaduais passaram a ser indicados por ele. Acabou eleições para governador. Né? Ele já vinha fazendo isso e ele intensificou. Ele não convocou novas eleições para governadores, ele indicou novos interventores. Tá? Mesmo tendo algumas diretrizes políticas semelhantes aos nazistas e fascistas, o Estado Novo, a gente não diz que houve no Brasil um fascismo. Tá? A gente diz que houve uma ditadura varguista, porque ele tinha características dos regimes fascistas e dos regimes nazistas. A gente já falou um pouquinho na outra aula,
tá? Mas quem tiver curiosidade, depois eu coloquei um slide aqui, ó, especificando melhor, tá? E é só dar uma lidinha com calma, tá bom? O que é mais importante nessa Constituição? Que era uma Constituição autoritária, que retirava direitos, retirava e ampliava ainda mais o poder de Vargas, tá bom? É importante a gente falar aqui que, nesse contexto do governo ditatorial, do Estado Novo, Vargas ele juntou, né, e criou novas leis trabalhistas. Foi a criação da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né? A CLT, cuja base a gente tem a mesma até hoje, né? Claro que foi modificada, foi sendo os direitos vão se modificando ao longo do tempo, de acordo com os anseios da sociedade, os desejos da sociedade, mas o avançar da sociedade, né? Mas a base ainda é, né? Aquilo que eu falei para vocês: salário mínimo, férias, 13º, né? Férias remunerada, 8 horas de jornada por dia, tudo isso aí contido na CLT. Essa CLT proporcionou aos trabalhadores diversos direitos trabalhistas, né? Criou a Justiça do Trabalho, criou o documento que nós temos, né? A carteira de trabalho, tá? O salário mínimo e tudo que a gente já vem falando, tá? Regulamentou o trabalho feminino e proibiu o trabalho de menores de idade, tá? Trabalho infantil. Aqui eu juntei para vocês os principais fatos e realizações desse período, depois vocês podem ler com calma, tá? Uma coisa importante da gente dizer é que Vargas ele investiu na indústria nacional, tá? Ele desenvolveu, ele criou empresas estatais de indústria, ele investiu, por isso era importante manter a classe trabalhadora controlada, né? Daí vem a legislação trabalhista, a CLT, tá? E com a CLT, Vargas ganhou o título de pai dos trabalhadores ou pai dos pobres, né? Ele era uma figura muito popular, né? Que caiu no gosto da população, vamos dizer assim. Bom, importante dizer que durante o governo Vargas, né, durante o período do Estado Novo, a gente tem a Segunda Guerra Mundial acontecendo, em 1939, 1945, né? E em 45, justamente quando Vargas vai cair no poder, né? A professora, mas Vargas era ditador, ele, né, se inspirava no modelo italiano fascista, na Alemanha nazista, mandou a Olga de presente, né, para morrer lá no campo de concentração de Hitler. E aí, mas como assim o Brasil lutou do lado dos aliados, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França? Pois é, o Brasil, apesar de ter essas características de uma ditadura, lutou do lado das potências democráticas e liberais. Por quê? Porque o Brasil tinha dívida econômica, dívida, muitos empréstimos com os Estados Unidos, sobretudo. Tá? Então, não tinha como ser diferente. E mandou para lá a Força Expedicionária Brasileira. O Brasil participou, de fato, das batalhas na Segunda Guerra Mundial e foi importante para vencer a Itália, por exemplo. Tá bom? Então, a gente tem essa contradição, uma ditadura que está lutando do lado de potências democráticas. Isso começou a gerar uma instabilidade política muito grande aqui dentro do Brasil, né, durante esse contexto de Segunda Guerra Mundial. Até que em 1945, quando as potências democráticas vencem, os aliados vencem a guerra e a Alemanha nazista e a Itália fascista são derrotadas, né, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem todo um anseio de uma classe aqui, de uma classe social, de uma classe dominante, até mesmo o próprio exército que havia apoiado ele em 37, né, vê que não tem mais condições de Vargas continuar no poder, e aí Vargas acaba pressionado e renuncia em 1945. Tá? O movimento militar aí já estava articulando um golpe caso ele não saísse. Tá? E aí o desejo maior era do retorno da democracia no Brasil. Tá? Exigir a volta da democracia no Brasil. Intelectuais, artistas, profissionais liberais, e acabou que as próprias forças militares não viram outro caminho senão esse, pressionaram e Vargas, em 45, renuncia. Tá bom? Botei aqui realizações importantes do governo dele como um todo, a justiça
do trabalho, as leis trabalhistas, tá? A infraestrutura que ele criou em relação à indústria no Brasil, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Hidrelétrica do Vale do São Francisco, a questão de fazer censo, né, de contar a população brasileira, de pesquisar, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tá? Nesse contexto. Tá? Após um golpe militar, Vargas deixou o governo em 1945, coincidentemente no mesmo ano do fim da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, olha, esse contexto todo que a gente trabalhou aqui é muito importante, né? Porque a gente viu que durante a Primeira República, de 1889 a 1930, teve um grande acontecimento aí mundial, que foi a Primeira Guerra. E essa Primeira República termina com a crise de 29. Então é importante a gente lembrar que Vargas assume em 30, e quando Vargas assume, o Brasil está afetado pela crise de 29. Né? Os Estados Unidos eram o principal comprador de café brasileiro, que era o produto mais exportado pelo Brasil, mais vendido pelo Brasil, que mais gerava riqueza, vamos dizer assim. Um dos que mais gerava riqueza. E, portanto, o que começou a acontecer? Superprodução de café. O governo Vargas comprou café dos fazendeiros, estocou café, para quê? Para retirar o café do mercado, para diminuir a quantidade de café ofertado e o preço aumentar. Porque quanto menos eu tenho um produto, e esse produto é procurado, mais caro ele fica. Né? Então, o governo Vargas criou toda uma política de valorização do café nesse contexto, que ajudou o Brasil, né, valorizou a indústria nacional e ajudou o Brasil a se recuperar dos impactos da crise de 29. Tá bom? Isso é importante também. E durante o governo Vargas, especificamente o Estado Novo, o período de mais autoritarismo, de ditadura, né, varguista, nós temos a Segunda Guerra Mundial, cujo Brasil lutou do lado dos aliados e não, como se esperava, por ser um país ditatorial, do lado dos regimes totalitários. Lutou, ao contrário, do lado das potências democráticas e liberais, e em 45, pressionado justamente por toda essa contradição e pelo retorno da democracia no Brasil, Vargas acaba renunciando, né? Renunciou, outros historiadores dizem que foi um golpe militar. Enfim, é importante saber que Vargas sai do poder em 1945, mas a história de Vargas não termina por aí. Tá bom? A gente tem o retorno de Vargas nos anos 50, eleito pelo voto popular e governando até cometer suicídio. Tá bom? Aqui, ó, Vargas, conhecido como o pai dos pobres. Getúlio era chamado pelos seus simpatizantes de pai dos pobres, tá? Seu departamento de imprensa e propaganda, o DIP, enfatizou o fato de Getúlio ter criado muitas leis sociais e trabalhistas brasileiros, né? A questão da educação, a questão das leis trabalhistas, do CLT, enfim, Vargas ficou conhecido como pai dos trabalhadores ou pai dos pobres, tá bom? Bom, pessoal, aqui estão os créditos dos slides, né, que produziu, enfim, né? Só que não, porque vocês têm exercícios, formulários aí na próxima semana para fazer, exercícios na apostila, né? Leiam, né? Os exercícios da apostila são sobre Primeira Guerra Mundial, crise de 29 e Segunda Guerra Mundial, tá bom? Bom, é isso, ó. Se cuidem, beijo grande e até a nossa próxima aula.